A reunião dos BRICS, que teve lugar na semana passada aqui em Brasília, pode ter significado um ponto de mudança, né? Não de ruptura, mas mudança importante na questão internacional do governo Bolsonaro. Isso porque vocês todos devem se lembrar que desde o ano passado, ainda antes da campanha, o capitão tinha um discurso muito extremista, né? Influenciado principalmente pelo Olavo de Carvalho, depois pelo ministro das Relações Exteriores, né? Ernesto Araújo, que ele nomeou, e todo o grupo em torno da sua candidatura, no sentido de que as relações com a China, com a Rússia, seriam prejudiciais para o Brasil, porque seriam países de orientação comunista, socialista, aquela coisa toda, e que a prioridade deveria ser a submissão completa aos interesses da diplomacia norte-americana, ainda mais agravado pela presença de uma figura como Donald Trump no comando dos Estados Unidos, tá certo? Mas o que aconteceu? Quer dizer, na prática, esse dogmatismo extremista, né, do governo do Bolsonaro na questão da diplomacia e das relações internacionais acabou por comprometer bastante as próprias relações comerciais. E aí a gente está tratando de negócios, né, quer dizer, de exportações brasileiras significativas para países, seja a China, seja países da Ásia, principalmente do Oriente Médio, e também aqui para os países vizinhos, em especial a Argentina, porque havia também um discurso pesado, né, contra o Mercosul, né, que o Brasil deveria abandonar aquela articulação regional. Um fato importante também que aconteceu foi aquela tentativa de reconhecer o pleito de Israel, no sentido de que Jerusalém seria a verdadeira capital do Estado israelense e que, portanto, as embaixadas, né, deveriam se mudar para aquela cidade. Os Estados Unidos pressionam muito por isso e o Bolsonaro chegou a dar declarações na mesma linha. Imediatamente iniciou-se o processo pesado, né, de ameaça de retaliação dos países árabes, etc., que são grandes compradores, né, das exportações de commodities brasileiras, em especial a das carnes, né, as carnes de frango, as carnes bovinas, as carnes ovinas, tá certo? Então, o que acontece? À medida que o tempo vai passando, os exportadores brasileiros, né, eles percebem que não dá para seguir nessa política cega, né, de um doutrinarismo que não apresenta oportunidades de negócio, por um lado, e por outro lado, quer dizer, na primeira grande prova de aliança no cenário diplomático internacional, o próprio governo Trump deu uma canelada no Bolsonaro, né? Quer dizer, tudo aquilo que havia sido prometido de apoio ao pleito do Brasil, de uma cadeira na OCDE, a organização que reúne os países envolvidos, de última hora a diplomacia americana deixou o Brasil segurando na brocha e apoiou outros países. E, por outro lado, a gente percebe que as únicas possibilidades de aumentar a participação externa, né, nas áreas de investimento público, nas tentativas mesmo de privatização, né, que o governo está fazendo, acabaram sobrando para os chineses. Exatamente, parece uma ironia da história, mas os agentes do comunismo internacional, como eles gostam de dizer, representados pelo governo chinês, né, foram quem mais participaram até o momento das chamadas que o governo brasileiro faz pelo resto do mundo.
E a grande revelação, né, desse isolamento diplomático foi propriamente os leilões do pré-sal, né, onde só participaram a Petrobras e as estatais petrolíferas chinesas. Então, o que acontece? Nas reuniões do BRICS, né, quer dizer, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, o governo Bolsonaro parece que adotou uma mudança de rota do ponto de vista dos seus interesses. Então, aquele que era o grande inimigo, né, da sociedade livre, o país que iria tomar conta do Brasil, aquela coisa toda, passa a ser, então, motivo de agrado, motivo de cafuné, né? E os chineses, então, continuam, na verdade, a prometer maior participação nos nossos pleitos, né? Principalmente na área de investimentos, né? Em infraestrutura e outros serviços públicos. Isso criou uma saia justa danada na base social e política do bolsonarismo, porque exatamente no mesmo dia em que se iniciava o encontro de cúpula em Brasília, os provocadores ligados àquele autoproclamado presidente da Venezuela, o Guaidó, invadiram a embaixada da Venezuela em Brasília, tá certo? E o que aconteceu, foram estimulados pela base bolsonarista, em particular por seu filho, né, que ficou estimulando esse tipo de atividade criminosa contra o direito internacional. Como estava na presença de Rússia e China, tá certo, que são os grandes defensores do governo constitucional, democrático do presidente Maduro, né, dizendo aos Estados Unidos: não mexam na Venezuela, porque senão vocês vão ter problemas com a gente. O que acontece? O Bolsonaro tem que ir à televisão condenar e desautorizar o seu filho e esquecer praticamente, né, esse incidente diplomático, porque se levasse isso para dentro da reunião, certamente seria objeto de veto e de denúncia por parte do presidente da Rússia e do presidente da China. Então, é bem possível, tá certo, que daqui para frente as relações de submissão completa ao Trump sejam relativizadas por uma razão muito simples: negócio. Os grandes exportadores estão percebendo que, se eles quiserem recuperar os seus mercados, se eles quiserem manter o nível de faturamento dessas atividades, eles precisam ter a quem vender. E isso significa mercados como a Rússia, como a China, como os países da Ásia, os países árabes e também os nossos vizinhos aqui do Mercosul. Certo? Então, o governo Bolsonaro e o próprio Paulo Guedes estão sendo obrigados a dar uma dose de pragmatismo, tá certo? No seu doutrinalismo liberal extremado, e isso pode significar uma mudança importante do ponto de vista da diplomacia e do ponto de vista das vendas exportadoras brasileiras para o resto do mundo.